Olá a todas, todos e todes. Hoje eu estou com Johanna Alencar, que é professora, militante de direitos humanos, advogada, militante do movimento negro feminino. E Johanna vai falar um bocado sobre o documentário dela. Ela é diretora do documentário Saber-se Negra. Johanna, como é que foi fazer o Saber-se Negra? Foi um aprendizado, foi uma construção pessoal também, e foi emocionante, né? E foi um desafio também, porque eu nunca, né, tinha feito algo do tipo. Então, foi uma coisa assim, bem de primeira viagem mesmo, mas foi muito gratificante poder conhecer, poder dar vozes às colaboradoras, a essas mulheres que aceitaram participar do documentário. E o que lhe desafia fazer o Saber-se Negra? O que lhe Ah, desafiou? foi justamente essa parte de não ter o conhecimento de como fazer algo de vídeos, né? Como trabalhar um roteiro, como poder entrevistar essas docentes. Assim, eu fui muito no sentido de não, vou transformar, vou pegar essas professoras, elas vão ser minhas amigas e eu vou conversar com elas normalmente para não ficar algo muito profissional, eu não ficar nervosa, porque como eu nunca tinha trabalhado num documentário, né, e você filmar e você estar ali questionando, então eu tentei fazer assim, transformar essas mulheres, não vou ser conversando com minhas amigas aqui, vou conversar com elas num bate-papo bem tranquilo. E o que lhe desafia no sentido de motivação? Eu acho que o que me motiva mais ao fazer esse documentário é que eu possa estar levando ele para as comunidades, que eu possa estar levando ele para as escolas, e as escolas públicas ou privadas, para as instituições de saber. Levar para as escolas, né, e públicas ou privadas, para as instituições de saber, para que outras meninas, outras jovens, né, outras adolescentes, elas possam estar ali se identificando com a trajetória de vida dessas mulheres, que elas possam acreditar que se essas mulheres conseguiram ascender profissionalmente, que conseguiram, né, ocupar um cargo de docentes em instituições de ensino superior, elas também conseguem. Então, acho que essa é a minha maior motivação, é levar essa representatividade para essas meninas. Como é que surgiu a ideia? Onde Bom, nasce a ideia do Saber-se Negra? a ideia ela surge a partir da minha dissertação de mestrado, no qual eu estudo sobre identidade, racismo e formação profissional. Eu faço um estudo sobre trajetórias de vida de docentes negras aqui na região metropolitana caririense. E, por ser um mestrado profissional, eu tenho que apresentar um produto final, algo que dê continuidade ao meu trabalho. E, em conversa com o meu orientador, professor Dr. Miguel Meli Fadireou, nós decidimos transformar essas entrevistas no documentário. E o que mais me motivou mesmo assim a fazer esse documentário, ele tem um lado muito pessoal, enquanto Johanna, né, mulher negra que teve sua identidade de mulher negra violada por conta de violências raciais, e também como profissional, enquanto docente, né? Eu cursei uma graduação de ensino superior, 5 anos eu não tive uma docente negra. Eu não me lembro de ter tido na minha infância ou adolescência uma docente negra, mas uma docente negra que se autoafirmasse enquanto negra, que pudesse trazer essa representatividade. E o lado pessoal, ele vem a partir da Johanna, que teve essa sua identidade violada por conta do racismo. Sofri na infância alguns bullying raciais, que são racismo, não deixa de ser racismo. Então, isso me marcou muito. E eu passei grande parte da minha vida negando a minha identidade de mulher negra. Eu venho ter esse reconhecimento da minha identidade de mulher negra já aos meus 26 anos. Hoje eu tenho 31. Então, assim,
é um período ainda curto, né? Ainda estou em construção nessa identidade. Então, na minha infância e na minha adolescência, eu sofria muito com essa violência racial, principalmente na questão do cabelo, né? Então, era cabelo pichain, cabelo de bombril, cabelo de assolã, seu cabelo fede, né? E também um pouco da adolescência, eu me lembro de passar nos corredores do colégio, eu sempre estudei em escolas privadas, de meninos cantarem a música Negra do Cabelo Duro que não gosta de pentear. Então, tudo que me remetia ao negro, a ser negra, eu negava, eu não queria ser. Então, eu sempre assumi o meu papel de ser Johanna Morena, Morena Limite, Morena Jambo, mas nunca Johanna negra. E passei boa parte, né? Como eu falei, eu venho ter essa descoberta assim, aos meus 26 anos, a partir de encontros no grupo de estudo deste meu orientador, que foi meu professor na graduação. Foi a única referência negra que eu tive na minha graduação do curso de Direito. E ele saiu da instituição, foi para outra, e mesmo assim eu acompanhei, ficava assistindo às aulas dele, do grupo de estudo, voluntariamente lá, né, como aluna externa. E aí, nesse grupo de pesquisa, ele me apresentou uma literatura negra. Ele me apresentou Beatriz do Nascimento, ele me apresentou Leila Gonçalves, ele me apresentou Fanon, ele me apresentou Maria Carolina de Jesus. Então, eu comecei a entender o que era a negritude, né? E aí, eu também conheço um pouco da história a partir do momento que eu leio Carolina de Jesus, que é o Quarto Despejo, que foi a primeira autora negra que eu li, são meus 26 anos mesmo. Carolina, ela muda a minha vida completamente, porque quando você lê o livro da Carolina, é como se você estivesse vivendo os dias de hoje. O livro foi escrito, salvo engano, em 1963, 65. E, a partir disso aí, eu começo a entender o que é ser negro. O que é ser negro, eu começo a entender, né, a importância da fala. Porque quando você recebe esses ataques violentos, você quer se enquadrar no que a sociedade impõe. Então, para eu poder me encaixar, eu neguei a minha identidade, eu adotei discursos racistas, eu fazia piadas racistas com pessoas negras, para eu poder estar ali me encaixando. Então, a partir do momento que eu participo desse grupo de estudo, que eu também começo a frequentar terreiros de candomblé, começo a estar no terreiro enquanto filha de santo, eu também começo a admirar mais o lado do ser negro. E o momento que eu me recordo que eu tive essa consciência, esse insight, assim, de dizer, meu Deus, eu sou negra, foi quando eu estava no terreiro, a minha mãe de santo, mãe Erlânia, uma das Yalorixás lá do terreiro, estava fazendo cocada. E aí uma das filhas dela entrou e disse, cocada da mãe morena. Ela revirou os olhos e disse assim, não me chame de morena. Eu não sou morena, eu sou negra. E, naquele momento, eu estava na cozinha sentada, eu não sei explicar o que eu tive, mas eu comecei a me questionar como é que uma pessoa se orgulha tanto de ser negra. E, a partir disso, eu começo a voltar ao meu passado, a ver o que eu sofria, aos discursos que eu adotava, racista, começa assim, a dar várias informações, e aí eu tenho esse insight, não, meu Deus, eu sou negra. E aí, a partir disso, eu começo a minha construção enquanto mulher negra, né, a querer me aprofundar nos estudos, né, da literatura negra, a ter esse reconhecimento mesmo, né, e ter o orgulho de se afirmar enquanto mulher negra. Quando você fala desse seu percurso com o seu orientador, você coloca as suas primeiras leituras de autoras negras. Dessas autoras que você cita, tem alguma delas que tenha sido motora e tenha sido fundamental na construção do documentário, que ela permaneça de uma forma direta ou de uma forma indireta ali passeando durante o documentário? Sim, sim. Na verdade, eu tenho 3 referências. A primeira é Maria Carolina de Jesus, com o Quarto Despejo, porque foi a primeira autora negra que eu li. E Carolina, ela traz, assim, na simplicidade das suas palavras, assim, algo esplendoroso, assim.
Eu também tenho uma admiração pela Neuza Santos, pelo livro Tornar-se Negro, no qual ela traz essas questões de ter a sua identidade, né, violada. Inclusive, eu encerro com a frase da Neuza, né, o documentário. E, com certeza, uma das minhas referências é a Leila Gonzalez, pelo empoderamento, né, e pela luta na questão de raça e gênero. E essa docência, que não é uma docência da sala de aula, que não é um ensino da sala de aula, que é o ensino do cotidiano, que é o aprendizado da vida, que é esse estar-se no mundo, onde você ensina e você aprende muita coisa a partir de quando as coisas vão chegando e vão lhe tocando e vão acontecendo na sua vida. Como foi esse seu ensino-aprendizado e o que esse ensino-aprendizado de vida, de mundo, no terreiro, com o professor negro, com as autoras negras, trouxe para o seu documentário? Que força isso tem na construção do seu documentário Saber-se Negra? E eu queria que você falasse mais um pouco sobre o documentário em si. Bom, de início eu não tinha certeza da docência, né? Quando eu entrei na faculdade, os meus colegas, eu quero ser juiz, promotor, e eu ficava perdida sem saber o que eu queria ser. Até que eu tive uma aula maravilhosa de direitos humanos com o meu orientador, e eu disse, eu quero ser docente. Então ele também foi uma referência para mim enquanto essa parte da docência. Estar na docência é uma luta, é difícil, mas também é muito prazeroso. Eu faço um questionamento no final do documentário, que é como é ser uma transformadora de vidas? Porque, para mim, a educação é transformar. Né? Eu vejo muito isso na educação, eu acredito que a educação transforma. Então, eu estar na docência, eu poder me autoafirmar, né? Eu poder ter esse reconhecimento da minha identidade, mulher negra, eu vejo que eu consigo passar para outras meninas negras que estão ali, né, na instituição, que não tinham essa representatividade. E aí, quando conversam comigo, quando assistem a alguma aula, quando eu dou alguma palestra, elas me agradecem. Então, eu sempre pensei que se eu chegar um dia a transformar a vida de uma aluna, eu já me sinto realizada enquanto docente. E recentemente, uma aluna veio conversar comigo, uma aluna que eu dei numa instituição há 3 anos atrás, e ela veio me narrar que foi a partir do que eu conversei com ela, que ela teve essa descoberta, né, assim, ela se reconheceu enquanto negra. E que isso, né, transformou a vida dela, esse reconhecimento. E quando ela disse isso para mim, eu fiquei assim muito emocionada, né, de poder levar essas falas, né, esse orgulho de você ser mulher, se você ser mulher negra, e que essas meninas que também sofrem, né, com essa violência racial, né, e aí quando ela chegou para mim e disse, professora, muito obrigada, assim, eu não consigo descrever a emoção. Então, é difícil, eu faço a minha luta, né, antirracista dentro das instituições com os alunos. Lógico, a gente vai encontrar alunos com diferentes opiniões e a gente tem que estar respeitando essas opiniões, mas eu tento mostrar, né, esse lado, o nosso lado da história, que não foi contado, né? Como diz Beatriz Nascimento, a história do Brasil ela foi escrita por mãos brancas. Então, tudo que está dentro da academia, autores, né? Você vê, a maioria dos professores são brancos, o discurso que é adotado é branco. Então, eu tento fazer um pouco o diferencial, né? E nessa escola, vida, quem foi a professora, não necessariamente uma professora de sala de aula, que você traz nesse lugar de descoberta, de saber-se negra, que é uma pessoa fundamental? Então, como eu disse, eu não me recordo, assim, da minha infância, no ensino fundamental e médio. Professoras negras, eu acredito que eu tive, mas que elas não tinham esse orgulho de se autoafirmarem enquanto negras. Talvez elas nem soubessem que elas eram negras. Mas o meu maior referencial mesmo assim foi o meu professor,
né? Foi o meu professor orientador, que a gente caminha aí há 10 anos juntos, que foi o professor Dr. Miguel Meli Fadireô. E ele trouxe esse despertar, né? Ele trouxe esse despertar para mim da docência, porque eu não tive, né? Assim, como eu disse, 5 anos você numa graduação de Direito numa instituição privada, eu não tive uma professora negra. Eu não tive essa representatividade. Então, ele foi a minha representatividade. Mesmo ele sendo um homem negro, né, ele sempre trouxe para a sala de aula essas discussões. Ele apresentava autoras negras. Ele falava sobre o feminismo negro. Ele falava sobre a importância da Leila Gonzalez, da Beatriz Nascimento. Então, ele, mesmo sendo um homem negro, ele me trouxe esse amor pela docência, essa representatividade. Quantas professoras foram entrevistadas para a construção do documentário? Foram 6 professoras entrevistadas. Como é que foi a escolha das professoras? Então, algumas eu já conhecia, né? 2 foram pelo Centro Universitário, Dr. Leão Sampaio. Eu já conhecia a professora Moema e a professora Socorro. E da URCA, né, Universidade Regional do Cariri, eu já conhecia a professora Cícera Nunes, porque ela é uma mulher, assim, uma representatividade também para mim, enquanto docente. Já as professoras do IFCE, da UFCA, eu questionei alguns colegas que estudavam nessa instituição e que me indicaram. Não foi difícil, porque não tem muitas, né? Então, me indicaram, e a professora do Centro Universitário de Juazeiro do Norte, que antes era Faculdade de Juazeiro do Norte, a professora Andréa, também já veio a indicação do meu orientador, que a conhecia. Então, foi uma busca que não foi difícil, porque não tem muitas, né? A gente encontra a maioria de docentes negras na URCA, mas nas outras instituições, infelizmente, ainda essa representatividade é pouquíssima. Então, eu levo esse discurso, essa minha representatividade, esse meu depoimento para essas jovens, né, e que muitas se identificam. Então, eu posso não ter vivenciado a questão da dificuldade financeira, mas eu vivenciei, né, o racismo. Né? E o racismo, ele não vê a classe econômica, ele só vê a cor. Ele vê os seus traços negros. Então, por ter vivenciado isso, por trazer essa dor, por estar aprendendo a lidar com essa dor, por estar em crescimento, por estar aprofundando os meus estudos dentro do feminismo negro. Então, eu tento voluntariamente mesmo, assim, levar os cursos para as escolas sobre literatura negra, falar sobre o feminismo negro. Eu acho que esse é o meu papel enquanto educadora, enquanto docente, e é onde eu me sinto extremamente realizada. Para o acontecer do documentário, quem foram os envolvidos? Quem esteve envolvido na tessitura do documentário? No documentário esteve envolvido o meu professor orientador, Dr. Miguel, que me ajudou na questão do roteiro. A partir das falas, nós fomos decidindo quais falas seriam encaixadas. Eu tive a Rosana Medeiros, né, uma amiga minha de Viçosa, quem fez toda a edição do documentário. E eu tive a ajuda também da Carlene, quem fez a minha filmagem. E as outras gravações, eu contratei uns meninos que fizeram, mas só foi as gravações mesmo. Mas quem realmente teve em todo o acompanhamento do início foi meu professor orientador e foi a minha amiga Rosana de Viçosa, né? Então, eu tive que enviar todos os arquivos, todos os vídeos, tudo, em arquivo mesmo de internet, para que lá em Viçosa, né, na verdade, lá na passagem da onça que ela morava, pudesse fazer a edição do meu documentário. Quando começam as gravações, Johanna? As gravações começaram no final de 2019, em meados de setembro para outubro, e eu consegui concluir as gravações em fevereiro, no Carnaval,
porque a professora Cícera Nunes, ela estava fazendo o pós-doutorado dela fora, então, quando ela regressou ao Juazeiro, eu peguei a oportunidade e fui gravá-la. E isso foi no domingo de carnaval. Então, a montagem de Saber-se Negra foi em 2020. Foi em 2020 e concluí agora em janeiro de 2021. Maravilha. E para um convite para assistir o documentário, que você diria para as pessoas? Eu diria que vale muito a pena assistir o documentário, o Saber-se Negra. Vai trazer algumas inquietações, vai trazer alguns conhecimentos sobre o que é ser mulher negra na sociedade brasileira, o que é enfrentar as dificuldades financeiras, mas principalmente enfrentar o racismo e também a questão, né, da própria construção da identidade, né, da identidade da mulher negra. Então, eu fiz o Saber-se Negra, né, justamente isso, é você se reconhecer, né, você saber da sua identidade. E eu fiz realmente pensando nessa representatividade, em dar voz a essas mulheres que eu entrevistei, porque são mulheres incríveis, incríveis mesmo, assim, que foram inspiração, assim, sabe? Cada uma trazendo uma narrativa única, sabe? E eu fiz pensando muito nas meninas negras, sabe? Nas jovens negras, nas mulheres negras, que têm a sua identidade confundida, né? Destruída por conta do racismo. Porque a gente sabe, no fundo, a gente sabe que é negra, mas tem uma negação no processo porque a gente não quer sofrer. Então, a gente acaba negando isso durante muito tempo. E aí, quando você não tem uma representatividade, quando você não tem mulheres que, em cargos, né, de poder, né, instituições de poder, de saber, que lhe traz o que é ser negra, que lhe traz um orgulho, né, dessa afirmação, elas não vão conseguir ter a sua identidade, né, construída. Então, o saber-se negra é justamente isso, elas entenderem, né, essa construção da identidade, elas terem o orgulho de se autoafirmarem enquanto mulher negra, porque é lindo, né? Hoje é realmente você sentir a emoção e você dizer, não, quando eu me apresento, né? Então, eu me apresento enquanto Johanna Alencar, enquanto advogada e mulher negra. Então, isso para mim me traz assim um orgulho, uma emoção. Então, eu espero que essas meninas que possam assistir esse documentário, né, que ele tenha esse alcance, porque o que eu espero realmente é esse alcance, né, nos espaços de saber, nas escolas, nas faculdades, nas comunidades, principalmente nas comunidades, para que elas possam ter esse reconhecimento, para que elas possam acreditar que elas podem ascender também. Que se essas professoras elas enfrentarem essas dificuldades financeiras, enfrentar o racismo, enfrentam o racismo ainda hoje, mas se elas estão ocupando esses cargos de docente, né, se elas ascenderam, elas também podem. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar sobre o documentário Saber-se Negra. Bem, é algo que eu não posso dizer que surgiu, né, assim, que eu me apropriei, mas que eu tenho consciência de ser negra, ser diferente, me veio muito cedo, desde criança, eu sempre me via diferente. Eu comecei a me identificar, a me perceber como uma mulher negra com mais, como eu diria, com mais responsabilidade em relação a isso a partir do momento que eu entrei na universidade. Até então a gente vai vivenciando e vivendo e sendo vítima das ações preconceituosas, né? Por exemplo, eu tinha um professor no ensino médio que só me chamava de neguinha, né? Qualquer coisa chama neguinha. Sobre a minha identidade como mulher negra, isso nunca foi um questionamento. Eu acho que eu nasci numa família e fui criada como uma criança negra, uma jovem negra, uma mulher negra. Então, assim, eu nunca tive dúvidas
de que essa era a minha identidade. Ela foi construída desde muito cedo. Bom, eu passei muito tempo na minha vida achando que eu era uma mulher branca. Branca mesmo, não era assim, tipo, branca. E aí, a minha identidade começou a se desenvolver já na minha segunda graduação. Primeira graduação eu permaneci imaginando que eu era uma mulher branca, foi tudo tranquilo. E a intranquilidade veio quando eu comecei a segunda graduação, que no caso foi a graduação em filosofia. Nunca tive, não me recordo na minha trajetória de nenhuma dificuldade de lidar com as questões da negritude. Eu sempre me percebi como uma pessoa negra e desde os meus primeiros estudos eu comecei a produzir trabalhos relacionados a esse tema no curso de especialização. Eu sou especialista em arte-educação pela UFPA. Foi a primeira oportunidade de desenvolver um trabalho de pesquisa e já foi relacionado a esse tema e me sentindo como parte dele. Eu sabia que eu era negra, mas sabe assim, eu associo muito, né, ao que a Neuza traz, assim, né, quando ela fala um pouco sobre a questão de tornar-se negra. Eu sabia que eu era negra, mas sabe quando tem meio uma negação do processo? Não era que eu não soubesse que eu não era negra, eu sabia, afinal estava todo mundo me dizendo o tempo todo. Não tinha como não saber. Mas não tinha uma identidade muito forte. Não tinha aquela questão, acho que na verdade eu era negra, mas eu não queria ser. Entende? E eu vim descobrir que eu queria ser negra, eu acho que eu já estava terminando a faculdade, né? Até lá, então, eu era negra, eu me sabia enquanto negra, mas eu não me aceitava dentro desse processo. O intuito deste documentário é que ele possa levar uma representatividade, que ele possa alcançar as instituições de saber, escolas, universidades, públicas ou privadas, que esse documentário ele possa estar chegando às comunidades, que jovens, mulheres, crianças negras, meninas negras possam estar assistindo esse documentário e se identificando com as histórias, com a trajetória de vida de cada docente. Muito grata a cada uma de vocês, as pessoas que permaneceram aqui, que estão vendo a essa conversa tão bacana sobre o documentário Saber-se Negra. Assistam Saber-se Negra, vejam, procurem Johanna nas redes sociais, ela está nas redes sociais. Indiquem, até a próxima, muito grata.